Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. 7 de abril de 1949, estreia em Nova York o musical South Pacific. Em 7 de abril de 1949, o musical South Pacific estreava no palco do Majestic Theatre de Nova York. Considerado um dos clássicos da dupla Richard e Oscar Hammerstein, o musical, baseado em histórias extraídas do livro Tales of South Pacific, de James Michener, traz como tema central a história de amor vivida por Nellie Forbush, jovem enfermeira da Marinha dos Estados Unidos, e Emily Debec, agricultor francês de meia-idade. Há também o romance vivido por Joseph Cable, jovem soldado da Marinha estadunidense, e Liat, uma nativa da ilha de Ballyhau, filha de Blue Mary, uma sarcástica vendedora de utensílios e trajes típicos. O tema é excepcionalmente dramático para um musical da Broadway, e é a defasagem entre o tema e o roteiro ligeiro que faz dela uma obra híbrida e um pouco obscura. Todavia, o público estadunidense do pós-guerra queria assistir a verdadeiras comédias musicais pontilhadas de belas canções. O racismo dos protagonistas não é aberto para não comprometer o sucesso imenso do espetáculo. É o maior defeito que se pode imputar ao musical, bem mais interessante do que parece à primeira vista. Mas não se pode negar a coragem dos autores, visto que a história integra um certo número de elementos bastante chocantes para o público da época. Uma enfermeira estadunidense, portanto branca, se enamora de um homem mestiço, com um perfil criminoso e repleto de filhos. De resto, um garboso tenente, tendo já uma noiva, se enrabicha com uma moça, filha de uma megera de negócios nebulosos. A adaptação cinematográfica de 1958 deixa transparecer uma nova ambiguidade. A homossexualidade latente de vários marines, e em particular do tenente marcado por dois elementos classicamente utilizados para sugeri-la. Esquece rapidamente de sua noiva para cair amoroso de Liat e morre nos braços de um homem. A maioria das canções tem a marca Rodgers e Hammerstein, com a participação de Joshua Logan em algumas letras. Ou seja, uma construção sutil, partindo de um fundo operístico, sustentando linhas melódicas ligeiras, porém sofisticadas. Os autores acrescentam à partitura fragmentos cósmicos, exóticos ou jazzísticos, justificado pelo contexto político do tema. South Pacific recebeu o primeiro Pulitzer na categoria Drama em 1950 e foi o vencedor de 10 prêmios Tony, incluindo Melhor Musical, Melhor Música, Melhor Líbero e Melhor Direção. Além disso, o espetáculo é o único musical a receber prêmios Tony em todas as categorias de interpretação: Melhor Ator, Melhor Atriz, Melhor Ator Coadjuvante e Melhor Atriz Coadjuvante. As críticas da época retratam o musical como um acontecimento de raro encantamento, rico em substância dramática e equilibrado em relação ao humor e ao romance. Ezio Pinza, cantor de ópera italiana, e Mary Martin foram os protagonistas do elenco original. Após 1925 apresentações, é o quinto musical há mais tempo em cartaz na Broadway. South Pacific ainda coleciona uma versão cinematográfica de 1958, 4 produções em Londres, um concerto no Carnegie Hall, 5 revivals na Broadway, além de inúmeras produções internacionais. O revival de 2008, na Broadway, foi o vencedor do prêmio Tony de melhor revival de musical e trouxe no elenco brasileiro Paulo Zost,
vencedor do Prêmio Tony de melhor ator por seu Emile. A produção original de South Pacific estreou na Broadway com $400 mil em vendas antecipadas de ingressos e foi um dos mais lucrativos musicais da história, tendo inclusive vendido mais de 1 milhão de cópias de CDs. O relativo fracasso de Allegro após as revoluções teatrais apresentadas por Oklahoma e Carrossel levou Rodgers e Hammerstein a optarem por uma ótica distinta. A partir de South Pacific, quase todos os seus trabalhos contaram com as alegrias e os dramas de babás em meio às tormentas passageiras de países distantes. O Rei Yu e a Noviça Rebelde. É interessante notar que, a princípio, os autores quiseram elaborar sua obra como uma ópera, um tema dramático com um contexto histórico portador de paixões, conflitos internos dos personagens, histórias paralelas que se entrecruzam, entrecortadas por áreas especialmente cuidadas e ausência quase total de coreografia. A obra seria provavelmente considerada no mesmo nível de West Side Story ou Porgy and Bess, os autores não tivessem cedido aos apelos comerciais. Não obstante, as composições plenas de belas melodias e canções cômicas e sincopadas cativaram as plateias e a crítica. Richard e Oscar Hammerstein são, até hoje, reconhecidos como a maior parceria da história do teatro musical. Richard Rodgers foi a primeira pessoa a vencer todos os maiores prêmios do show business: Emmy, Grammy, Oscar, Tony e Pulitzer. Com mais de 850 músicas, Oscar Hammerstein escreveu as letras e o libreto de O Barco das Ilusões com a música de Jerome Kern, e é visto como um divisor de águas na história do teatro musical, que até então trazia aos palcos apenas operetas, comédias musicais leves e teatro de revista. Oscar também acumulou 8 prêmios Tony e 8 Oscars. Richard Rodgers e Oscar Hammerstein legaram aos amantes da música em todo o mundo obras emblemáticas como Oklahoma, Carrossel, Allegro, South Pacific, The King and I, Cinderella, Flower Drum Song e The Song of Music. Hoje na História. Texto original Max Altman. Narração José Igor. Edição Laila Manuelli. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Fortaleça a imprensa independente. Acesse www.operamundi.com.br/apoio. São muitas opções. Você também pode fazer um Pix usando a chave apoie@operamundi.com.br. Obrigada!